meu nome é Joeli e vou falar sobre as gimnospermas, angiospermas e as briófitas. Bom, as gimnospermas surgiram no período Mesozoico. São o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes depois das pteridospermas. Essas sementes não são protegidas por um fruto, como nas angiospermas. Daí o nome desse grupo. Apresentam, em geral, árvores de médio a grande porte, sendo muito comum em regiões frias e temperadas. As gimnospermas apresentam tecidos verdadeiros, que formam as raízes, caule, folhas, sementes e são vasculares. Suas folhas são chamadas de aciculadas, com um formato parecido com uma agulha, enquanto os troncos são fortes e resistentes. Os representantes das gimnospermas são as coníferas, as coníferas que formam um maior subgrupo e sua estrutura reprodutiva típica é chamada de cone. As coníferas se apresentam com espécies com folhas em formato de agulha. Suas sementes têm forma de cone e ficam expostas, sem nenhum fruto ou casca para protegê-la. As folhosas, por outro lado, são plantas e árvores que têm folhas largas. Um exemplo das coníferas seriam os pinheiros. Bom, temos também as ginetáceas, que as ginetáceas, apesar de serem gimnospermas, possuem algumas semelhanças com as angiospermas, como o sistema vascular. São formadas por arbustos muito ramificados, com folhas pequenas e escamiformes. Os ramos são articulados e algumas espécies produzem alcaloides, que são substâncias empregadas no tratamento de diversas doenças. Outro grupo seriam as cicadáceas. Bom, as cicadáceas possuem folhas que se assemelham às samambaias e palmeiras. Tronco grosso, cilíndrico, aéreo, mas nunca chegando à altura de uma árvore. Sua maior utilização é para o paisagismo. São comuns em regiões tropicais. Outro grupo seria os Ginkgoaceae, que é encontrada na Ásia, possui propriedades medicinais. As suas raízes podem ser longas ou mais curtas. O tronco dessas árvores é geralmente cinzento, podendo crescer até atingir os 30 metros de altura, podendo chegar a alturas ainda maiores. Agora falando como ocorre a reprodução das gimnospermas, bom, essa reprodução das gimnospermas acontece independentemente da água, graças aos estróbilos. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos. No primeiro, são formados os grãos de pólen, enquanto nos segundos são formados os óvulos. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento. E quando chega ao óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma em semente e protege o embrião contra a dessecação. Nas coníferas, as sementes podem ser popularmente chamadas de pinhão, enquanto o estróbilo feminino é chamado de pinha. Nas gimnospermas, a fase dominante é a esporofítica, sendo mais desenvolvida e duradoura que a fase gametofítica. Bom, agora falando sobre as angiospermas, elas surgiram no Cretáceo. São o único grupo que apresentam flores e frutos, além de serem um grupo de plantas mais diverso. Possuem uma grande variedade de tamanho e formas, podendo estar presentes em diversos ambientes, incluindo os aquáticos. Além das estruturas presentes em todas as outras plantas, as angiospermas se caracterizam pela presença de flores e frutos, como eu já havia mencionado. A grande variedade de cores e cheiros das flores
serve para atrair animais polinizadores, como aves e insetos. Na evolução das angiospermas, acredita-se que os insetos polinizadores tiveram grande participação para aumentar a diversidade e a distribuição geográfica dessas plantas. Os frutos das angiospermas também funcionam como um atrativo para os animais, que ajudam na dispersão das sementes. Ao ingerir o fruto, as sementes não são digeridas, pois apresentam uma cutícula protetora e são liberadas junto com as fezes, o que pode aumentar a distribuição geográfica daquela planta. As angiospermas podem ser divididas em dois principais grupos. São eles as monocotiledôneas, que elas possuem esse nome por possuir apenas uma cotiledônea. Outra característica é que as flores das monocotiledôneas apresentam seus elementos em 3 ou múltiplos de 3. Outras características que definem esse grupo são as folhas com nervuras paralelas, raízes fasciculadas, ou seja, sem um ramo principal, com inúmeras raízes finas. O caule, em geral, não cresce em espessura e possui os vasos condutores de maneira desorganizada, por distribuição irregular. Os exemplos mais comuns de monocotiledôneas é o arroz, a cebola, o bambu, a cana-de-açúcar, milho e as palmeiras. E o outro grupo seria as dicotiledôneas, que recebe este nome porque possui 2 cotiledôneas. As flores das dicotiledôneas apresentam seus elementos em 2, 4 ou 5. As folhas desse grupo costumam ser mais ovaladas, com nervuras pelinérveas ou reticuladas, raízes pivotantes ou axiais. O caule apresenta um crescimento em espessura, formando o tronco. Os vasos condutores estão organizados em forma circular. Entre os representantes das dicotiledôneas estão o eucalipto, a rosa, a maçã, feijão, algodão, entre outros. Sobre as estruturas da flor, a flor é a estrutura característica das angiospermas e é um conjunto de folhas modificadas que podem possuir cores e formas diferentes para atrair os animais polinizadores. Essas folhas diferentes podem formar as sépalas e as pétalas, com função de proteção. O conjunto de sépalas forma o cálice e o conjunto de pétalas forma a corola, e os estames e os carpelos são as estruturas reprodutivas da flor. Os estames são responsáveis pela formação do grão de pólen. Já os carpelos são folhas modificadas que dão origem ao óvulo e formam uma estrutura chamada pistilo. Esse pistilo é dividido em estigma, estilete e ovário. O conjunto de estames de uma flor é chamado de androceu, enquanto o conjunto de pístilos é chamado de gineceu. As flores podem apresentar ambos os sexos em uma mesma planta, sendo chamadas de monóicas, ou apresentam os sexos em plantas separadas, sendo chamadas de dioicas. Flores hermafroditas possuem tanto as estruturas masculinas, o androceu, quanto as estruturas femininas, o gineceu. Com relação à reprodução das angiospermas, as angiospermas ocorrem independentemente da água. O grão de pólen é produzido nas anteras, onde células diploides sofrem meiose, formando micrósporos haploides. Quando esses micrósporos sofrem mitose, são diferenciados em grão de pólen. O grão de pólen se deposita sobre o estigma no aparelho reprodutor feminino e dá origem a 2 gametas, além de formar o tubo polípico, a estrutura que se estende pelo estilete para conduzir os gametas até o óvulo. O primeiro gameta masculino fecunda o gameta feminino e dá origem ao zigoto. O segundo gameta se funde aos núcleos polares.
e forma uma estrutura triploide, o endosperma. O zigoto formará o embrião, que dará origem a uma plântula e crescerá em uma nova planta. O óvulo se desenvolve em semente e nela está presente o endosperma, responsável pela nutrição do embrião na fase inicial do desenvolvimento. O ovário se desenvolve para formar o fruto, que protege a semente. Assim como nas gimnospermas, as angiospermas possuem a fase dominante esporofítica. Agora, falando sobre as briófitas, elas são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, sendo assim avasculares. Vivem geralmente em ambientes úmidos, porém existem espécies em locais de calor e de frios extremos. Seus principais representantes são os musgos, hepáticas e antóceros. Assim como as pterodófitas, não possuem sementes, propagando-se por esporos. Algumas outras características importantes das briófitas é o transporte de sais minerais, água e seiva, que acontece de célula em célula. Não possuem raiz, caule, folha, e sim as estruturas primitivas, chamadas de rizoide, cauloide e filoide. Nas briófitas, a reprodução acontece por alternância de geração, ou seja, dentro do ciclo reprodutivo ocorrem etapas assexuada e sexuada. A maioria das briófitas são dioicas, pois possuem fêmeas e machos, mas existem espécies monoicas, ou seja, hermafroditas. Precisam de água para sua reprodução. São plantas de pequeno porte, geralmente atingem entre 5 a 40 centímetros. Temos também alguns exemplos de briófitas, né? O grupo das briófitas possui 3 filos: o marchantiófita, o briófita e o anthocerófita, representados pelas hepáticas, os musgos e os antóceros. Os musgos são os maiores representantes das briófitas. Agora, falando um pouco sobre a reprodução das briófitas, sua reprodução assexuada pode se diferenciar entre as espécies de briófitas. Algumas darão origem a clones através da fragmentação, outras por gemas produzidas em regiões específicas do organismo. Os conceptáculos na reprodução sexuada, o gametângio masculino, conhecido por anterídeo, produz gametas masculinos, os anterozoides. No gametângio feminino, chamado de arquegônio, está o gameta feminino, a oosfera. Em presença de água, o anterídeo libera gametas masculinos que nadam até encontrarem o arquegônio, onde está o gameta feminino. Por atração química, o anterozoide se junta à oosfera, gerando um zigoto, e o zigoto dará origem ao esporófito. O esporófito é composto pela haste e uma bolsa chamada cápsula. Dentro da cápsula, os esporócitos originam esporos por meiose. Quando maduros, os esporos são liberados no ambiente para originarem novos indivíduos.